Olá, pessoal! Eu sou a professora Maristela, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Estou aqui para abrir o minicurso de Pensamento Computacional, a sua primeira aplicação por Python. Esse minicurso foi criado pelos alunos do Projeto Codifico. O Projeto Codifico foi fundado por mim com o objetivo de apresentar a linguagem de programação de maneira inclusiva, com diversidade. Espero que gostem do curso. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem fala é a Duda. Vinícius tá oi. Oi, galera. Meu nome é Vinícius. E a gente está aqui hoje para poder falar rapidamente sobre o que é o pensamento computacional e como que isso influencia a programação como a gente conhece ela hoje. Nessa abordagem rapidinha, a gente vai estar falando sobre o que é esse negócio que a gente chama de pensamento computacional, como que ele é constituído. A gente também visa passar alguns exemplos de como que o pensamento computacional, como que a gente pode aplicar o pensamento computacional no nosso dia a dia, além de também mostrar como que a gente aplica o pensamento computacional na computação em si. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai começar falando sobre no que se baseia o pensamento computacional, no que se baseia a computação em si. Na ciência da computação, a gente trabalha com uma coisa que chama dado. O que são dados e por que eles não são essa imagem belíssima de um dado de RPG que vocês estão vendo aí? Dados são informações que o computador é capaz de armazenar para a gente poder manipular eles de maneira direta e indireta. A gente pode denominar os dados como um arquivo de PDF que você lê, por exemplo, um arquivo de texto que você escreve. A gente pode denominar dados como números, imagens, programas, que são os jogos também. Tudo que compõe essas estruturas que são maiores, toda a composição dessas estruturas grandes são os dados. A gente precisa dessas informações, a gente precisa desses dados para poder fazer alguma coisa, para a gente ter o que fazer, para a gente poder ter para a gente ter algum motivo para poder usar a computação. Então, toda vez que a gente se referir a dados aqui nessa apresentação, a gente vai estar falando especialmente de informações que o computador guarda para a gente poder mexer depois. Beleza. Aproximadamente, se eu não estou enganada, em 2006, uma mulher, uma cientista da computação chamada Janet Wing, ela ressaltou em um paper da ACM que na hora de formar profissionais da computação, na hora de formar profissionais da área de informática, é necessário que a gente não só saiba programar, que a gente não só saiba mexer com linguagem de programação e, acima de tudo, que a gente não seja essa máquina de escrever códigos que a gente normalmente vê em filmes, em séries que retratam esse mundo de ciência da computação. Na verdade, a Janet Wing, ela alega que programar é mais do que você só escrever códigos, é você pensar, é você conseguir solucionar problemas da vida real de uma maneira que o computador entenda. E ela chamou isso de pensamento computacional. Em 2006 também, a Janet Wing, ela ressaltou que o pensamento computacional ele é composto de 4 pilares, de 4 bases que sustentam aquilo que é pensar pensar de maneira similar ao computador, entender como o computador processa informações e resolve problemas para que a gente possa fazer aqui, para que a gente possa usar o computador para aquilo que ele foi feito, atender a nossa demanda e, consequentemente, fazer atividades que normalmente levariam muito tempo para os seres humanos fazerem, enquanto o computador faz isso em questão de segundos. A Janet Wing, ela disse que o pensamento computacional é composto de você pegar um grande problema, dividir em problemas menores. Dentro desses problemas menores, você vai reconhecer soluções que são parecidas dentre os problemas menores. Dentre essas soluções que você encontrou, é possível de você perceber que tem uma maneira da gente tratar essas informações, que é o que a gente chama de abstração, que é onde entra o conceito de dado, que eu expliquei anteriormente, que é onde a gente vai analisar qual é o tipo de informação que a gente está lidando e como a gente mexe com esse tipo de informação. E, por fim, depois de fazer toda essa análise de pegar um grande problema, repartir em problemas menores, reconhecer dentro dos problemas menores uma solução parecida para esse tipo de problema e analisar qual é o tipo de informação que a gente está mexendo e como que a gente mexe com esse tipo de informação, a gente estrutura isso de uma maneira sequencial, de uma maneira como se a gente estivesse lendo uma receita de bolo, que é o que a gente chama de algoritmo. Bom,
para exemplificar melhor o que é a decomposição e por que ela é tão importante para o pensamento computacional, a gente dá o exemplo de uma redação dissertativa argumentativa, que é a redação característica das provas de aplicações para o ensino superior, como o Enem. O que é a gente decompor um problema grande? Vamos supor que a gente tem a redação do Enem para poder elaborar, e a gente tem um dado tema em que a gente tem que elaborar de tal maneira, que a gente tem que escrever de tal maneira que, de acordo com a estrutura de redação dissertativa argumentativa disposta pelo Ministério da Educação, nós temos que construir uma introdução para o tipo de assunto. A gente tem que ter o desenvolvimento ao longo da redação, que é onde a gente defende a ideia que a gente apresentou, e por fim a gente conclui a nossa proposta com medidas cabíveis para poder resolver o problema que nos foi apresentado. Essa atividade de pegar um grande problema, que é a redação dissertativa argumentativa, e diluir ela em pedacinhos, e desfazer a redação completa em introdução, desenvolvimento e conclusão, é o que a gente chama de decomposição. É o que a Janet Wing se refere a quando a gente tem um problema grande e a gente reparte ele em problemas pequenininhos, a gente decompõe o nosso problema grande em problemas menores para a gente conseguir chegar numa solução para o problema grande. Na redação do Enem, a gente faz isso quando a gente pega o assunto que o Enem deu para nós, a problemática que a banca resolveu elaborar para a prova daquele ano. A gente apresenta normalmente um fato histórico que se refere àquele tema. Depois a gente apresenta a problemática e, por fim, a gente apresenta a nossa ideia. Então, a escola, preparando a gente com argumentos cabíveis para a gente poder defender a nossa ideia, a gente vai para o desenvolvimento, aonde a gente também vai estar aplicando os nossos conhecimentos por meio de palavras para poder desenvolver aquilo que a gente quer defender. E por fim, na conclusão, a gente também vai estar reservando esse espacinho. A gente pegou o problema grande e está resolvendo um dos últimos problemas da redação como um todo, dando soluções para aquele problema que a redação apresentou para a gente, que a banca apresentou para a gente. Então, quando a gente lida com problemas do dia a dia, por exemplo, a gente tem essa ideia de decomposição como uma coisa mais intuitiva, que é a gente ter, a gente está no supermercado e a gente precisa decidir por onde a gente começa a nossa compra. A gente só reparte a compra em setores menores e decide qual deles a gente quer começar primeiro. E isso é decomposição. É a gente pegar um problema grande e repartir em problemas menores e resolver eles um por um até que a gente consegue resolver o problema grandão. Outro exemplo de decomposição que eu posso dar também é o ato de desenhar um ser humano. Artistas normalmente pegam a figura humana e todos os membros que compõem a estrutura óssea humana, a estrutura que a gente chama de ser, e reparte isso em figuras geométricas de tal maneira que cada região compõe um pedaço do corpo humano. E, como vocês podem ver, a gente pode pegar o desenho completo e repartir ele em figuras geométricas que, quando você une elas de tal maneira que você vai dando mais características humanas para essa união, você tem o desenho, você tem a composição humana daquilo que a gente tem como esqueleto. A Janet Wing também mencionou que depois que a gente decompõe um problema grande, depois que a gente pega um problema grande e reparte ele em problemas pequenos, dentro dos problemas pequenos é importante da gente reconhecer um padrão, uma coisa que se repete dentre a solução que a gente está buscando para esses problemas menores. Porque se a gente consegue reconhecer um padrão de solução para os problemas menores, a gente aplica essa solução várias vezes e então o nosso problema está resolvido. Reconhecimento de padrão é outro pilar do pensamento computacional, em que a gente analisa os dados e as suas características, a gente analisa as informações e aquilo que dá as qualidades dessas informações, a gente reconhece quais características elas têm em comum e assim a gente dá uma solução que serve para todos os problemas que têm as mesmas características. Um exemplo que a gente pode ter nesse processo de reconhecer um padrão, de reconhecer uma solução em comum,
dentre problemas menores para poder solucionar um problema maior, é quando a gente, por exemplo, a gente se coloca a desenhar um cachorro. Vocês podem perceber que a estrutura corporal de um cachorro é dada pela cabeça do cachorro. Ele tem o corpo, que inclui peito, que inclui glúteo, que inclui abdômen, e a gente tem as juntas desses animais, que é onde se estende para a gente poder desenhar as pernas dele. Vocês podem ver que esse padrão se repete para variados tipos de cachorros que a gente quer desenhar. Então, é possível a gente perceber que quando a gente quer resolver um problema grande, como por exemplo desenhar um cachorro, a gente só precisa se lembrar de que cachorros normalmente têm essa composição aqui: cabeça, peito, cabeça, corpo e juntas. E a gente consegue desenhar vários cachorros sabendo que esses animais têm essa composição aqui, e a gente começa com esse rascunho para poder melhorar as características, o que a gente chama de design desse animalzinho muito cuti-cuti. A gente também percebe reconhecimento de padrões, a gente também tem esse reconhecimento de características em comum na natureza. Principalmente quando a gente fala sobre um conceito matemático que ainda hoje é muito explorado, que é o que a gente chama de sequência de Fibonacci, ou talvez vocês conheçam como o número de ouro ou a razão áurea, que de acordo com os matemáticos, e se tiver algum matemático assistindo a gente e eu estiver falando bobeira, vocês me perdoem e deixem no chat, por favor. Mas de acordo com os matemáticos, é aquilo que a gente tem como sinônimo de beleza na natureza. Porque é um padrão, não só gráfico, como vocês podem ver, mas é um padrão matemático que se repete para coisas que crescem naturalmente, para aquilo que a gente tem de mais natural para aquilo que a gente tem de mais natural na natureza. Então, pessoal, continuando aqui os pilares do pensamento computacional, a gente tem também a representação de dados e a abstração. São dois outros pilares que se relacionam. Então, na representação de dados, a gente tem a seleção de características relevantes e irrelevantes para a solução de problema. Então, por um problema, eu preciso analisar qual o tipo de dado que eu preciso, qual é o dado que eu preciso, para, de fato, resolver o meu problema. Considerando que eu já fiz fragmentei meu problema maior em problemas menores, reconheci ali quais são os padrões que eu tenho, agora eu tenho que representar e abstrair o máximo que eu conseguir. Um exemplo disso, de representação e abstração, né, é que eu tenho uma turma, que aqui eu tenho vários tipos de dados, né, vários dados que eu posso utilizar, e vamos supor que eu precise montar uma grade horária, né? Preciso aquela grade horária que a gente coloca como cola do lado de dentro do caderno. A gente geralmente faz isso de forma intuitiva, mas ali a gente precisa, primeiro, identificar quais são as informações relevantes que a gente precisa e abstrair, porque, na verdade, a gente tem um padrão que se repete, né? Por exemplo, uma turma. Uma turma eu tenho o nome da matéria, os horários, os dias da semana, o professor, a quantidade de alunos e a data de início. Eu posso ter informações aqui que são relevantes e irrelevantes para o problema que eu quero resolver, né? Que, por exemplo, seria montar uma grade horária. Aqui, como exemplo, eu tenho informações que eu considerei prioritárias e relevantes para esse problema, que são esses dados aqui da esquerda, e esses aqui eu não utilizei porque, inicialmente, agora não é o meu foco, não tenho necessidade desses dados. Logo depois, eu percebi que para resolver o problema de ter uma grade horária maior, mais robusta, vamos assim dizer, né, com mais informações, eu tenho aqui os dados pintados de amarelo, que seriam os dados que inicialmente eu não considerei relevante e que agora eu preciso desses dados. Então, no caso aqui, eu tenho um outro problema mais robusto e que agora sim faz sentido eu ter essas informações apresentadas. Lembrando que para uma turma, eu posso ter, considerando o conceito de abstração, eu posso ter N turmas, eu posso ter várias turmas com essas mesmas características. E aí que está bem interessante você ter essa representação e abstração de dados, entender isso, como você utiliza isso para resolver algum problema. E agora, a gente vai, considerando esses outros dois pilares, né?
fechando aqui o escopo dos pilares, a gente tem aqui uma representação, né, que a gente utiliza, que no caso seria o algoritmo, vamos assim dizer, né, que seria esse outro pilar. O algoritmo, a gente começa a introduzir o algoritmo, geralmente a gente pensa muito o algoritmo como algo computacional, mas a gente pode executar algoritmos de uma forma mais simples para quem não tem conhecimentos em programação, por exemplo. Então, uma estrutura básica que a gente utiliza é a ideia de fluxogramas. A gente tem uma entrada de dados, né, de informações e dados, o processamento, que seriam as atividades que seriam executadas, e a saída, que é o resultado do que a gente precisa executar, do problema. Então, aqui a gente tem, só para entendimento, né, o fluxograma, início e fim dos problemas, né, do fluxograma, as ações que precisam ser realizadas ao longo do programa, né, da resolução do problema, as decisões que são divisor de águas, vamos assim dizer, dentro do meu problema. Aqui eu tenho uma representação de entrada e saída de dados e a seta indicando a sequência, que é bem importante, né? Para você não fazer um passo errado no momento errado, você tem que estabelecer uma sequência dessas ações, enfim. E aqui a gente tem um exemplo dos mais simples, né? Que é assistir uma aula online. Então aqui eu tenho o início dessa ação. Eu preciso inicialmente ligar meu computador ou meu telefone, abrir o aplicativo ou site, entrar na aula, assistir a aula e sair da aula, e aí eu tenho uma parada, finalmente conseguir assistir minha aula. Então, aqui a gente tem comandos lineares, e, por exemplo, eu não conseguiria assistir a aula sem abrir o aplicativo, ou sem entrar. Então, eu tenho uma ordem lógica que eu preciso executar para eu conseguir, de fato, fechar o meu problema, que é assistir uma aula. Um outro exemplo mais próximo também que a gente pode colocar aqui, só que nesse caso aqui eu tenho uma decisão, né? Eu tenho uma informação a mais, chamar a pessoa que você gosta para sair. Então eu tenho aqui o começo, né, do algoritmo, do fluxograma. Eu tenho aqui uma entrada que é o nome da pessoa, que é muito importante, precisando chamar a pessoa errada, né? Não pagar amigo. Aí aqui você tem uma ação de chamar a pessoa para comer um salgado na cantina da escola, né? Quando o coronavírus está aí dizendo. E aqui você tem uma outra ação, que é esperar a resposta da pessoa. Aqui você tem a própria resposta da pessoa, né? Se a pessoa aceitou ou não. Se ela aceitou, show de bola. Você vai ter um encontro na cantina e vai conhecer aquela pessoa que você gosta. E aí você tem a parada. Caso a pessoa não aceite, é só você chorar para casa e aceitar que você não conseguiu. Então, aqui a gente tem uma estrutura onde a gente tem uma condicional, que tem uma condição da pessoa ter aceitado ou não, e o input, que é o próprio nome da pessoa, né? Agora a Duda vai mostrar um outro exemplo. Esse exemplo que vai ser apresentado agora é um exemplo de uma coisa, de uma aplicação mais prática para aquilo que a gente tem como programação real. O ato da gente procurar uma informação dentre várias informações que têm a mesma característica, que a gente chama de busca. E eu decidi mostrar para vocês uma busca, uma aplicação desse conceito computacional de uma maneira mais acessível, principalmente para os jovens, porque a gente tem muita esperança de que os jovens possam compor aquilo que a gente almeja, que seja o mercado de trabalho daqui a alguns anos em relação às áreas de tecnologia. Não que as pessoas que não sejam jovens não possam compor, mas a gente espera que os jovens se interessem bastante por computação, porque é muito legal. Então, dado que a gente tem várias latinhas da bebida energética Monster, a gente quer procurar dentre elas uma latinha que seja da cor azul. Como que a gente pode aplicar o pensamento computacional para poder encontrar essa latinha? A gente tem um grande problema, que é encontrar uma lata de cor azul. Como é que a gente divide esse problema grandão em problemas menores? A gente busca, dentre cada uma das latinhas, a característica dela, a abstração, a informação que a gente está buscando dentre essas informações aqui que são parecidas. A cor azul, a gente quer a cor azul dentre os objetos que a gente está analisando, entre as informações que a gente está analisando. Como que a gente faz isso? A gente vai analisar cada uma delas de maneira individual e se perguntar se elas são azul, se a cor característica desse elemento, dessa informação, é azul ou não. Por exemplo,
Tudo. A gente analisa a primeira latinha. Ela é da cor azul? Não. A gente analisa a segunda, já que ela não é da cor azul, a gente passa para a análise da próxima latinha, porque a gente ainda tem várias informações, a gente tem vários dados a se analisar. A gente passa para a segunda latinha. Ela é da cor azul? Também não. Ela é da cor preta. Ela só tem um detalhe em azul e a gente está procurando, na verdade, uma latinha que é da cor azul. Essa latinha que a gente está analisando agora, ela é da cor azul? Também não. A próxima latinha, ela é da cor azul? Também não. A próxima latinha é da cor azul? Sim, ela é da cor azul. Aí você se pergunta, beleza, eu encontrei a latinha da cor azul. De uma maneira mais aplicável, de uma maneira que se aproxima mais daquilo que a gente conhece como computação, nossos computadores, eles são programados para poder pegar uma grande quantidade de informações e analisar elas até o fim. Então, mesmo que o seu computador seja programado para poder procurar essa latinha azul em especial, ele vai continuar procurando ao longo de todas as outras latinhas para verificar se não existe mais nenhuma outra latinha da cor azul. Então ele vai até o final de todas as latinhas se perguntando: essa latinha é da cor azul? Não. Essa latinha é da cor azul? Não. Essa latinha é da cor azul? Também não. Essa latinha é da cor azul? Também não. Essa latinha é da cor azul? Não, mas ela é muito gostosa, inclusive. Essa latinha é da cor azul? Não. Essa aqui é da cor azul? Também não. E por último, essa latinha é da cor azul? Também não. Então, seu computador, ao final desse procedimento, ele vai computar apenas uma latinha da cor azul. E assim ele buscou todas as latinhas que existem com essa característica, a cor azulada. Perfeito. Então, agora a gente vai trabalhar um pouco mais essa ideia de fluxograma e pseudocódigo, né, que se assemelha muito ao que, de fato, é a programação, né? Então, o fluxograma, ele, como eu mostrei anteriormente, ele traz uma esquematização de solução de um problema de uma forma mais visual, simples, né? De uma linguagem mais acessível. Então, a gente vai introduzir esse conceito de pseudocódigo, que é um pré-código, uma linguagem que o computador ainda não entende, mas que a gente vai começando a estruturar de uma forma que fica mais fácil de, por exemplo, depois programado, não sei assim dizer. Então, eu tenho aqui um exemplo de calcular a média das notas, né? Então, eu tenho aqui as disciplinas, nas matérias, os bimestres, e aqui eu tenho que calcular a média. Esse é um problema intuitivo que geralmente quase todo mundo sabe resolver esse problema. Então, você vai pegar, primeiro, né? Qual é o padrão? Toda matéria tem uma nota, né? Qual é o que eu preciso primeiro, né? Eu preciso primeiro pegar cada item desse e depois fazer uma soma. Depois da soma, eu vou pegar e dividir pela quantidade de notas que eu tenho, para eu ter uma média simples dessas disciplinas, né? Para eu montar o boletim desse estudante. Ok. Em relação ao fluxograma, eu tenho aqui o input, né? Que são as notas, nota 1, 2, 3 e 4. Eu tenho aqui uma ação de um processamento, né? Que é realizar a média. E eu tenho um output, que é a saída dos dados, que é apresentar o resultado dessa média, né? Apresentar a média. E aqui eu tenho uma parada. É um algoritmo, um fluxograma simples, né? E aqui eu teria o pseudocódigo desse mesmo problema, né? Desse mesmo problema de realizar a média, de calcular a média. Então, eu tenho aqui a entrada, quais são as entradas, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então, eu tenho 4 notas para calcular a média. Eu tenho aqui o que a gente chama de variável, né? Que vocês vão entender um pouco mais na frente, um pouco mais a fundo esse conceito, que é onde eu vou guardar essa informação. Assumo a variável como onde eu guardo informações, dados, né? Relevantes para a resolução do meu problema. Então, eu tenho aqui uma expressão um pouco mais formal, vamos assim dizer, uma expressão simples aqui, que eu tenho a soma, né? Eu faço a soma da nota 1 com a nota 2 com a nota 3 e a nota 4, e depois eu divido por 4, e aí eu guardo essa média aqui nessa variável média. E aqui eu tenho a saída, que é apresentar a média do estudante, e a parada do programa, que é onde eu paro de executar meu algoritmo, né? Meu pseudocódigo. Então, aqui um exemplo, né? Somei primeiro aqui as notas, dividi por 4, tem uma média dessa disciplina de português desse estudante. Bom, tudo que foi apresentado hoje, né, nós tivemos como referência esse curso da Universidade de Pensilvânia,
onde vocês podem encontrar, inclusive, acessando esse link, vocês conseguem realizar esse curso. Esperamos que vocês tenham entendido o que é o pensamento computacional, incluindo todos os seus pilares, né, como exemplificar isso de uma forma mais prática, né, no dia a dia, resolvendo problemas, e também aplicando, né, os conceitos utilizando-se de fluxogramas e também utilizando-se de pseudocódigo, que é uma linguagem mais próxima do que de fato é a programação. A gente agradece bastante a atenção de vocês e até uma próxima. Bom dia, meu nome é Marina e agora eu e o Raul vamos falar um pouco para vocês sobre a linguagem Python em si. Nessa aula a gente vai ter esses tópicos, eu vou falar os 3 primeiros e o Raul vai terminar com esses 3 últimos. Começando com o que é Python, é uma linguagem de programação de muito alto nível, o que significa que ela acaba sendo mais amigável para os programadores. E ela está sendo muito utilizada atualmente e, assim, ela pode ser utilizada para diversos tipos de aplicações diferentes. Agora, entrando um pouco na linguagem mesmo, eu vou começar explicando para vocês as variáveis. As variáveis são elementos básicos da programação e elas são utilizadas para armazenar os dados. A gente cria um espaço na memória e a variável vai ser como se fosse o nome desse espaço. E a gente vai usar para identificar e acessar esse espaço onde a gente vai guardar os dados. Existem alguns tipos diferentes de variáveis. E aí eu vou mostrar uns exemplos para vocês verem como que a gente usa e cria essas variáveis. Eu vou estar usando esse site aqui que se chama Replit, que ele é bem bom para começar a usar, porque você não precisa instalar nada no seu computador, você usa no navegador mesmo. E você programa aqui, faz o seu código, e só clicar no Run aqui, ele vai mostrar aqui o funcionamento do seu programa. Bom, as variáveis. Quando você coloca esse hashtag aqui em Python, significa que você está fazendo um comentário. Então, ele vai ignorar tudo que tem nessa linha de código. Eu criei essa variável agora, que se chama número de alunos, e eu coloquei nela esse valor 70. Esse número de alunos, o que ele faz aqui é ele cria esse espaço na memória que eu falei para vocês e coloca esse nome para a gente acessar esse espaço. E aí, nesse espaço de memória, a gente guarda esse valor, 70. E aí, só para mostrar para vocês, mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa função print, mas aqui, e se a gente clicar para rodar, ele vai mostrar aqui para a gente o 70, que é o que está armazenado nessa variável aqui. Como eu falei para vocês, a gente tem vários tipos diferentes de variáveis. A gente vai ter números inteiros, números de ponto flutuante, que são os números não inteiros, né, 2.5, por exemplo, strings, que são textos, e booleano, que são os tipos verdadeiro e falso. Aí, em Python, as variáveis já identificam o tipo dependendo do que você colocar. Então, se eu vier aqui e printar o tipo, com essa função aqui, ele vai me mostrar o tipo dessa variável que eu criei. Então, aqui está o tipo, ele está mostrando int, que é o nome para variáveis do tipo inteiro. E a gente tem esses 4 tipos que eu mostrei para vocês, né? Então, vamos criar mais algumas variáveis aqui para a gente olhar esses outros tipos também. Vamos colocar o nome do curso. Que eu vou colocar pensamento computacional, que é esse nosso curso.
Média da turma. Vou colocar 7,34. E vamos colocar se ele teve uma avaliação boa. Avaliação boa vai ser igual a true. Esse true é o do booleano, que é true ou false, né? Que é verdadeiro ou falso, que é o tipo booleano. Então, aqui, a gente tem aqui, né, o tipo dessa primeira variável. A gente pode colocar aqui o tipo das outras também, para a gente ver o nome do curso, a média da turma e avaliação boa. Quando a gente roda, a gente pode ver aqui que esse primeiro é do tipo inteiro, que é um número redondo. O segundo é uma string, que é um texto. Os textos sempre são colocados dentro de aspas. Inclusive, eu posso ter números aqui, e se eu tiver dentro de aspas, ele vai ler como texto. Média da turma, um número fracionado, que é do tipo float. E o true, que é booleano. E esses são os tipos e como a gente pode usar eles. Mostrando também aqui para vocês, se eu tiver, por exemplo, esse 70 e eu colocar 1.0, o tipo dele não vai ser mais inteiro, porque por mais que essa fração seja zero, eu estou representando como um número fracionário. Então, ele vai vir aqui e me falar que o tipo dele é float. Da mesma forma que se eu colocar entre aspas, ele vai entender como uma string. Agora, passando um pouco das variáveis e passando para essa função input. O input é uma função que já existe no Python, que é uma forma de você obter dados dos usuários. A gente coloca, como está mostrando nessa imagem aqui, essa função input e o valor que o usuário digitar vai ser armazenado nessa variável que eu tiver antes. E aqui embaixo, a gente tem que todo o input padrão, ele é lido como uma variável do tipo string. Toda vez que você coloca esse input, ele vai armazenar no X como se fosse uma string. Independente se você colocar um número, uma letra, qualquer coisa. Agora, falando um pouco do print. O print é um output que vai ser uma forma de mostrar para o usuário uma mensagem. E nessa mensagem a gente pode colocar o valor das variáveis que a gente tem. Assim, tem várias coisas que a gente pode mostrar usando essa função print. Aí agora eu vou mostrar para vocês no Replit exemplos usando o print e o input. Bom, começando aqui, vamos pegar um exemplo de nome do aluno. Vai ser igual a input e depois eu vou mostrar esse nome. Então, vamos colocar aqui print nome do aluno. Vou rodar o programa. Aqui ele está me pedindo a entrada, então eu vou colocar aqui Marina. E ele me mostrou aqui Marina. O input, a gente pode colocar ele com uma mensagem aqui, que vai ser mostrada na tela, que fica melhor para usar em programas no geral, porque o usuário vai saber o que ele tem que fazer. Então, vamos colocar aqui, digite seu nome. Agora ele mostra aqui, e aqui ele está me pedindo a minha entrada. Vou colocar aqui, Marina de novo. E aqui ele está me mostrando a saída. Da mesma forma que aqui eu consigo colocar um texto antes de pedir o meu input, aqui eu consigo colocar um texto antes de colocar o valor dessa variável. Então, eu vou colocar aqui o nome do aluno é.
e separar por uma vírgula. A vírgula vai separar tudo que vai ser mostrado. Primeiro eu quero que mostre esse texto, depois eu quero que ele mostre o valor que está guardado nessa variável. Rodando de novo, a gente vai ter aqui, digite seu nome, Marina, e ele vai me mostrar o nome do aluno é Marina. Como vocês podem ver, aqui eu não coloquei um espaço, e aqui ele tem um espaço. É porque nessa função print, tudo que é separado por vírgula, ele vai colocar automaticamente uma separação por espaço. Vou colocar mais um aqui para ficar mais claro, uma exclamação no final. Vou rodar aqui, Juliana. Aqui eu tenho um espaço, e aqui eu tenho um espaço. Se por acaso eu não quiser esse espaço, eu consigo mudar o separador que é colocado quando eu coloco essas vírgulas. Eu consigo mudar isso usando esse atributo da função, sep, e aí eu coloco aqui o separador que eu quero. Vamos dizer, nesse caso, eu não quero nada, eu não quero que tenha esse espaço aqui entre o nome e a exclamação. Então, se eu rodar de novo aqui, Juliana, mas aí a gente tirou o espaço aqui, mas a gente tirou esse aqui também. Para resolver isso, a gente pode só colocar aqui o espaço, e agora ele vai ficar o texto do jeito certo. Marina, o nome do aluno é Marina. Agora mostrando um outro exemplo, vou colocar um print aqui. Digite a sua data de nascimento. E aí a gente vai ter dia, vai ser igual a um input. Dia. Além de dia, a gente vai ter mês. E ano. E depois eu quero mostrar aqui a minha data. Dia, mês e ano. O dia, 23, mês, 11, ano, 1999. E aí ele me mostrou aqui, separado por espaço, o dia, mês e o ano, como eu pedi nesse print. As datas normalmente são mostradas separadas por barra. Então, como eu mostrei naquele outro exemplo, a gente pode colocar aqui o separador como sendo uma barra. E a gente vai ter um print com o formato de data certo. 25/12/2001. E aqui a gente tem o print no formato de data. E agora mais um exemplo para eu mostrar para vocês o que eu falei de o print sempre ser lido como uma string. A gente vai colocar aqui idade e um input. Digite sua idade. E aí eu quero descobrir a partir da idade dessa pessoa quando foi o ano de nascimento dela. Então a gente vai criar essa variável ano de nascimento, que vai ser igual a 2021 menos a idade. Que assim a gente vai ter o ano de nascimento, quando a gente faz essa subtração aqui. E aí eu quero mostrar aqui o ano de nascimento. Rodando esse programa, a gente tem aqui digite sua idade, vou colocar 22, e ele está me dando um erro. Por quê? Porque aqui eu tenho um número inteiro e eu estou tentando subtrair dele um valor de uma variável do tipo string, como ele está falando aqui. Porque tudo que eu vou ler do input, ele vai ser lido do tipo, como se fosse do tipo string.
Então, como a gente resolve esse problema? A gente pode resolver colocando aqui. Isso vai transformar o que eu receber em um inteiro. E fazer a minha conta. Ou, em vez de colocar aqui, eu também posso colocar aqui embaixo depois que eu já peguei a minha variável. E da mesma forma, ele vai pegar a minha string, que era 22, e transformar no número 22. E conseguir fazer a minha conta também. Espero que vocês tenham gostado, entendido bem. E agora o Raul vai continuar para vocês essa parte sobre Python. Opa, galera. Boa noite. Pelo menos agora tá de noite para mim. Enfim, eu sou o Raul Miron e hoje eu vou estar dando um pouco mais para vocês sobre Python na prática. Um pouco de teoria, mas a gente também vai praticar. Não vai ser algo tão teórico assim. A parte de teoria é só essencial para a gente saber o que está fazendo. Compartilhar a tela. Operadores aritméticos. Como a gente conhece, esses operadores aritméticos são os famosos operadores matemáticos, na verdade. Eles fazem manipulação de variáveis e realizam operações matemáticas. São bem semelhantes aos operadores usuais que a gente utiliza na matemática. Mas tem algumas diferenças e eu vou mostrar agora para vocês. Aqui são os mais comuns, né? Aqui a gente tem o mais, soma, adição. Como é que funciona? 1 mais 2, 3. Menos, subtração, asterisco, multiplicação, divisão, até que bem intuitivos, né? Aqui a gente tem um módulo. O módulo retorna o resto da operação, né? 10 dividido por 3 é 3, só que tem resta 1. Então o módulo vai voltar o resto. Aqui a gente tem exponenciação. Como é que funciona a exponenciação? O primeiro número é a base e o segundo é o número que está sendo elevado, né? Então, 2 elevado a 2, 4. 4 elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa de raiz de 4, 2. E aqui a gente tem a divisão por divisão inteira, que é o teto, que a gente pega meio que o menor número inteiro da operação. Agora, bora na prática aqui, galera. Se a gente chamar x de 10, por exemplo, y de 5, se a gente fazer exibir um x mais y, a gente vai retornar 15. Podemos fazer a mesma coisa com 20 dividido por 10, né? Ou não, vamos fazer a mesma coisa, só que divisão, né? 2. Você pode ver que aqui a gente está como se fosse um float, né? Um número com casas decimais, mas a gente pode forçar isso aqui a se tornar um inteiro com a função int. Agora esse é um inteiro que a gente está fazendo essa conversão aqui, ó. A letra tá boa, será? Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Voltando aqui. A gente também tem os operadores condicionais, utilizados na comparação de dois elementos. Muito utilizados com operadores lógicos e condicionais. Aqui estão eles. Galera, isso aqui é usado muito em computação, muito em condicional. Praticamente qualquer código, qualquer não, mas isso é uma generalização, mas isso é realmente muito utilizado e é um jogo de lógica que a gente precisa entender. A gente tem um operador igual. 2 é igual a 2? Sim. Então, o código vai retornar true. 2 é diferente de 2? Não igual, né? 2 é diferente de 2? Não, 2 é igual a 2, então vai retornar um false. 1 é maior que 2? Não. 1 é menor que 2? True. 1 é maior ou igual a 4? É maior ou igual a 4? Sim, 4 é igual a 4. 4 é menor ou igual a 4? Realmente né? 4 é menor que 5, quer dizer. Vamos fazer uma comparação aqui e ver como é que isso aqui realmente funciona. Ó. X é igual a Y? False. X é menor que Y? False. 10 realmente é maior que 5. 10 é maior que 5? True. Então vocês podem ver que é tipo meio que já intuitivo
essa relação quando você já pega, que é meio que uma lógica matemática bem simples de se entender, eu acredito. Então, eu acredito que podemos passar, né? Agora, operadores lógicos. Quando nós queremos combinar duas operações condicionais ao mesmo tempo, a gente faz isso. Como assim, Raul? Vamos dar um exemplo. A gente tem o AND, o OR or NOT. Para o AND retornar true, para que aquilo aconteça, todas as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, x é maior que 5? É. E x é maior ou igual a 5? É. Então, realmente, vai tornar para a gente true. Vou mostrar aqui para vocês. Vou meio que explicar aqui em texto, mas basicamente, condição 1 e condição 2 verdadeiras, logo, o AND retornará verdadeiro. Vai entender? Vamos mostrar na prática. 10 é maior que 5 and 10 é maior que 8. Isso aqui é verdadeiro, né? Então, o que vai acontecer vai ser um retorno de true pra gente. 10 maior que 5 and 10 maior que 8. Verdadeiro. Agora, como é que funciona o OR? Vou deixar aqui que esse aqui é o AND, né? O OR funciona um ou outro. Se qualquer um das duas condições forem verdadeiras, pode ser esse, pode ser esse. Então, a gente vai ter esse retorno de true. Condição 1 ou condição 2 verdadeiras, teremos true. OR, que é o ou. Vamos fazer um teste prático aqui. 10 é menor que 5? Não. Ou 5 ser maior que 2. A segunda condição realmente é verdadeira, então a gente tem um retorno desse valor verdadeiro, true. E, por último, o not. O not é o oposto, né? Então, se nenhum dos dois for verdadeiro, retorne true. Vamos fazer, então, um teste aqui prático. A gente pode fazer 10 maior que 5 maior que 10. And, sei lá, 4 maior que 8. Se nenhum dos dois forem verdadeiros, a gente retorna o oposto. Já que isso aqui é falso, o not vai retornar o oposto, que é verdadeiro. Continuando. Estrutura condicional. Execução de parte do código se condição determinada for verdadeira. Como assim, Raul? Preparei aqui um pseudocódigo para você. Pseudocódigo é esse tipo de código que é só a lógica mesmo, pura, e a gente vai entender na lógica e não em código. Não ainda, calma aí. Digamos que temos A é igual a 10, B é igual a 5. Então 10 é maior que 5, né? E se eu quiser, Raul, sei lá, imprimir A é maior que B? Porque, logicamente, 10 é maior que 5, né? Se A for maior que B, então imprima A é maior que B. Essa é a estrutura condicional. Se A for maior que B, então imprima A é maior que B. Mas em código, como é que isso ficaria? Primeiro a gente vai para a estrutura dele. If condição for cumprida, realiza algo. Ponto, ponto, ponto. Entendem? Então, como é que tá lá? A é igual a 10, B igual a 5. Se A for maior que B, então imprima A é maior que B. If
nossas condições, os dois pontos são sempre obrigatórios, e o que nosso código vai realizar caso aquilo for verdadeiro. Se verdadeiro, realize, imprima A é maior que B. A é maior que B. Agora, eu quero colocar mais uma condição dentro dessa estrutura de códigos. A gente tem dois outros valores. Aqui, a gente percebe que B é maior que A. Se A é maior que B, então... Mas B não é maior. A não é maior que B. B é maior que A. Então, a gente não vai entrar nisso. Aí, a gente tem a segunda estrutura. Se B for maior que A, então imprima B é maior que A. O que seria esse se? Quando a primeira condição não for cumprida, a segunda vai ser realizada. Sempre numa ordem de prioridade. Ele vai primeiro executar essa parte do código e depois executar essa parte do código. Se não for cumprida a primeira condição, a segunda vai ser executada, se não se. Esse se não se ficaria else if, que é muito utilizado em outras linguagens de programação, mas no Python eles abreviaram para elif. Então esse se não se ficou assim. Ficaria elif, a condição, dois pontos, o código a ser executado, ponto, ponto, ponto. Caso a condição seja verdadeira. No caso aqui nós temos 10 e 50, né, para os nossos valores. 10 vezes o valor de B. Se B for maior que A, então imprima B é maior que A. Realmente. Se B for maior que A, imprima B é maior que A. Vamos testar? B é maior que A. Prático. E por último, mas não menos importante, nós temos o se não. Se não for cumprida nenhuma condição dessas duas condições anteriores, ele vai passar automaticamente para cá e executar isso. Então, como é que ficaria em código? Else. E o que acontece se B não é maior que A e A não é maior que B? O que pode acontecer? Os valores são iguais. Então, por lógica, a gente leva isso em consideração. Else. Se nenhuma das condições for cumpridas, que A não é maior que B e B não é maior que A, então a gente faz print. Ambos os valores são iguais. E vamos testar aqui. Vamos falar que aqui é 50 também, vamos. Ambos os valores são iguais. E se a gente realmente não se interessar por B maior que A gente só quer saber que A é maior que B, que seria mais relevante pra gente. Então, B é maior que A ou B é igual a A. Que é isso. A gente fez a mesma coisa, só que a gente não quis fazer a segunda condição. A gente quis que a segunda condição fosse a que determinasse tanto a segunda quanto a terceira desse nosso código anterior. Então, quando a gente for dar uma olhada aqui, ó, a gente não quer que essa condição exista. Então, nossa segunda opção vai ser sempre B maior que A ou A igual a B. Não tem um outro possível valor. Então, a gente coloca ambos os valores são iguais ou B é maior que A. Então, para dar mais uma noçãozinha, que o se não pega realmente qualquer outra condição externa à da primeira. É isso. Oi, gente, bem-vindos à parte 3 do curso. Aqui a gente vai ver uma aplicação do pensamento computacional em Python. Meu nome é Giovana Garcia e eu vou mostrar essa primeira parte para vocês. Depois o Oscar vai mostrar a parte do programa. Então, vamos lá. Qual que vai ser a nossa aplicação? Então, o problema é, a Helena é a dona de um restaurante e está tendo dificuldades para manter o distanciamento social. Com isso, ela decidiu fazer um sistema de reservas para que o restaurante não fique lotado e com fila de espera. Helena convidou você para desenvolver um programa que funcione como um sistema de reserva para o restaurante. Então, o que o seu programa tem que ter?
O seu programa deve conter 3 opções. Então, você vai ter a opção de criar uma reserva, excluir uma reserva e sair do programa. Aí ali embaixo tem uma observação que todas as reservas são de 1 hora e o restaurante possui 10 mesas. Então, para criar uma reserva, o que você precisa fazer? Para criar uma reserva, o programa deverá printar a quantidade de mesas disponíveis em cada horário para o cliente escolher. Depois, o cliente deve informar o seu número de identidade para finalizar a reserva. Por fim, o sistema irá mostrar ao usuário seu número de reserva e retornará um menu. Então, o programa vai mostrar as opções de horários que tem e a quantidade de mesas disponíveis. Você vai escolher o seu horário, dar o seu número de identidade para a sua reserva ter o seu número de identidade para quando você chegar no restaurante, você saber qual que é a sua reserva, né? E no final, o sistema vai dar o seu número de reserva e retornará o menu. O menu é essas opções que você tem, né? Criar, excluir e sair. Então, você vai mostrar essas opções, se ele clicar em criar, vai fazer tudo isso e depois retornar para as opções. Agora, se você escolher excluir, para excluir uma reserva, o usuário deve informar o número de reserva e o número de identidade. Caso o usuário não possua essa reserva, uma mensagem de erro deve ser impressa na tela. Caso contrário, a reserva será excluída. Após ambos os casos, o programa voltará ao menu. Então, você vai dar a sua identidade e o número de reserva, e se tiver certinho isso, se você realmente fez essa reserva anteriormente, então essa reserva vai ser excluída. Mas se o número da reserva estiver errado, ou se essa identidade não tiver uma reserva, então vai mostrar na tela que essa reserva não existe. E depois de qualquer um desses casos, você vai voltar para o menu de opções de novo. E se a pessoa clicar em 3 sair, a opção sair será utilizada para o cliente sair do sistema e o menu não aparecer novamente. Então, o menu só não vai aparecer se você usar a opção sair. Aí o programa se encerra. Então, vamos lá para os pilares do pensamento computacional. O primeiro deles é a decomposição. Então, como que a gente vai decompor esse sistema? Então, a primeira coisa é mostrar as opções aos clientes, que isso é o menu. Depois, você vai pegar a opção que o cliente quer, 1, 2 ou 3, e aí ele vai escolher criar uma nova reserva, excluir uma reserva ou sair. Então, se ele escolher criar uma nova reserva, o que vai acontecer? As coisas que você precisa fazer é mostrar os horários disponíveis e a quantidade de mesas em cada horário, pegar e armazenar as informações da reserva. Então, você vai pegar a identidade dele e o horário que ele quer e armazenar isso no seu sistema. E depois imprimir na tela o número da reserva do cliente e retornar ao menu de opções. Se você escolher excluir uma reserva, você vai ter que pegar os dados do usuário, que vai ser a identidade e o número da reserva, checar se o cliente realmente possui aquela reserva. Aí, se ele possui, você exclui. Se ele não possui, mostra uma mensagem de erro e no final retorna ao menu. E se você escolher a opção sair, o programa se encerra. O segundo pilar do pensamento computacional é a detecção de padrões. Então, o que tem de padrão nesse sistema, né? Todas as reservas têm um número, um horário e um número de identidade da pessoa responsável pela reserva. É inviável ter 2 reservas distintas no mesmo horário e na mesma mesa. Então, se já tem 10 pessoas naquele horário, você não vai conseguir pegar aquele horário. Toda pessoa que quer excluir uma reserva deve ter criado ela antes. Então, se você quiser excluir uma reserva inexistente, vai mostrar aquela mensagem de erro. E mostrar o menu até o cliente escolher sair. Então, independente da opção que ele escolher, se ele não escolher sair, o menu será mostrado novamente. A abstração de dados. Então, isso é pegar só as coisas que seriam importantes para o seu programa. Então, reconhecer o cliente apenas pelo número de identidade. Então, você não precisa pedir o nome do cliente, a idade, a cidade, a nacionalidade, enfim.
você pode utilizar só a identidade para armazenar junto da reserva, para você ter como identificar de quem é a reserva. Identificar a reserva pelo número. Então, a gente não vai identificar pela mesa, pelo nome do cliente, pelo nome do garçom, esse tipo de coisa. Então, assim, seriam informações desnecessárias e só deixaria o programa um pouco mais complexo. E o quarto passo, né, é o fluxograma. Então, aqui, como é que está funcionando esse fluxograma? Ele começa, né, e ele mostra as opções. Aí ele vê qual opção o cliente escolheu. Se ele escolher um, aí você tem que mostrar os horários, armazenar a reserva, mostrar o número da reserva. Se ele escolheu 2, você tem que pegar os dados da reserva. Aí você vê se o cliente possui essa reserva. Se sim, exclui a reserva. Se não, mensagem de erro. E aí, depois desse aqui, depois de mostrar o número da reserva, ele volta para mostrar as opções. Depois de excluir a reserva, ele volta para mostrar as opções. Depois da mensagem de erro, ele volta para mostrar as opções. E se você escolher 3, que é a opção de sair, ele para, o programa sai e acaba. Então, essa aqui vai ser a funcionalidade do programa de vocês. Aí aqui, agora a gente vai fazer o programa. Então, eu vou passar a palavra para o Oscar e ele vai mostrar para vocês. Ok, agora vamos para a parte de implementação. Para começar, o nosso programa começa com o menu. Então, vamos começar tentando fazer o menu. Então tá, quais são a opção que o menu tem? Primeiro, bora escrever uma mensagem para o usuário. A mensagem número 1 é realizar uma reserva. Aí o número 2 é excluir uma reserva. E a número 3 é a opção sair. Ok, agora a gente vai pedir para o usuário escolher uma opção. Escolha uma opção. Agora a gente vai ler a entrada que o usuário fez. Então aqui a gente vai ter o quê? Bora criar uma variável que se chama entrada igual a int input. Ok, que vai ser um desses 3 inteiros. Então, para começar a testar, bora fazer aqui. Se entrada for igual a 1, int reservar else int excluir. Não. Elif. Caso contrário, se a entrada for igual a 2, excluir. Else. Aí. Testar. Reservar. Excluir. Sair. Mas, lá no fluxograma, é representado de forma que tem realizar, tem excluir e tem o sair. Porém, está em um loop. Só vai sair do programa quando o usuário desejar. Então, a gente vai colocar em um loop aqui. While true. Ao invés de imprimir sair, quando o usuário digitar 3, a gente para o loop com o comando break. Reservar, voltou para o menu. 2, excluir. 3, voltou para o meu terminal.
Para ajudar o entendimento do programa, bora usar funções. Bora criar uma função para reserva, uma função reservar, para reservar um horário, para chamar ela aqui dentro, reservar. Aqui a gente tenta reservar. E outra que se chama excluir. Excluir. E a gente está no print excluir também. Porém, ela chama lá embaixo. Excluir. Fazendo um outro teste. Printou reservar. Printou excluir. Saiu do programa. Agora, a primeira coisa que reservar precisa saber é a gente precisa saber quais são os horários disponíveis. Então, para criar um def, print horário disp, os horários disponíveis, e essa função vai ser chamada de reservar. Horários disp. A função vai fazer mostrar os horários disponíveis, mas onde estão os horários disponíveis, a gente ainda não tem. Então, bora criar um local para armazenar as variáveis disponíveis. Bora criar uma variável que se chama reserva dia. É igual a um vetor. Esse vetor vai ser iniciado com elementos de 10. Para coisa, range, um número de horários, que vai de 17 a 23. 23 menos 17, mais 1. Os horários que a pessoa pode entrar no restaurante. Porém, esses números aqui estão muito soltos. A gente pode dar significados para eles. Por exemplo, vou dizer que número mesas, que é o número de mesas, é igual a 10. E substituir esse reserva dia por 10. Assim, caso a gente precise alterar o número de mesas, a gente altera somente em uma variável. E fica mais fácil de entender o código. E aqui são os números de horários disponíveis. Bora dizer assim. Num horário é igual a esse cálculo aqui de dentro. No horário. Só para deixar com mais exatidão, a gente pode, sei lá, 17. 17 é o menor horário deles. Então, bora criar uma variável chamada menor horário, que é igual a 17, e uma maior horário, que é igual a 23. E aqui, ao invés de ser 23 menos 17 mais 1, vai ser maior horário menos menor horário mais 1. E aqui, a gente vai reservar. Como em reserva dia vai estar um número, quantas mesas são disponíveis em certo horário, então é isso que a gente precisa mostrar para o usuário. Então a gente vai tentar colocar um print horário, não, só um print e com a mensagem horários e mesas disponíveis. Horários e mesas disponíveis. Agora a gente vai ter que percorrer reserva dia e mostrar os horários e mesas disponíveis. Mas antes, como essa é uma variável que está fora da função, para a gente acessar ela, a gente precisa usar a palavra global mais o nome da variável. Reserva dia. Agora ele vai acessar o que tem nessa variável, que é aquele vetor.
E agora a gente vai fazer um for para e in range. A gente vai fazer um número dos horários. Então, a gente precisa percorrer cada elemento de reserva dia. Porém, o tamanho de reserva dia é num horário. Então, a gente vai precisar também de num horário. For in range num horário. E aqui a gente coloca print. E, que é o horário. Não, não é o horário. Porque os setores são indexados de 0 até o tamanho -1. Então, no caso como a gente sabe que o primeiro horário é os das 17 horas, então a gente pode somar o valor de menor horário epa, valor de menor horário, e aqui a gente toma mais menor horário, a gente coloca uma vírgula e a gente printa um número de mesas disponíveis, que é o valor que está ali na variável, no vetor. Reserva dias no índice I. Bora testar. Realizar reserva. Aí ele mostrou. 17 tem 10 horários, 18 tem 10 horários, até 23 tem 10 horários também. Tá, a gente já printou. Agora a gente precisa pedir para o usuário ler a quantidade de reservas. A quantidade de reservas não. Ler qual horário ele quer ir para o restaurante do Dona Helena. Restaurante da Helena. A gente printa. A gente pede de um horário. Entre aspas, porque a gente quer exibir a mensagem. E o horário vai ser um inteiro. Horário é igual a int. O usuário vai digitar. Depois de digitar o horário, tem que digitar a identidade. Digite. Identidade. Identidade. E identidade. A gente vai criar uma reserva. Para criar uma reserva, primeiro, do que a gente precisa? A gente precisa dizer que aqui o usuário vai colocar um valor entre 17 até 23. Mas como a gente tem que alterar que o primeiro que representa 17, a gente subtrai 17, que seria o menor horário, e armazena isso em reserva do dia. Então, aqui, na armazenagem diminuir reserva do dia, no valor do horário, menos o menor horário, menos igual a 1. Portanto, ele diminuiu. Tá. Isso aqui são reservas, mas agora, como é que a gente vai identificar quando como é que a gente pode identificar uma reserva? A gente pode criar outro vetor aqui que se chamado reserva é igual a um vetor vazio. E criar uma variável chamada reserva underline 1. É igual a 1. Esse seria o número da reserva. Tá, a gente já diminuiu aqui. Então, em reservas,
Ah, outra variável fora da função. Precisa colocar aqui também. Tem reservas. A gente tem que dar um append. Bora definir que cada usuário tenha reservas, é uma lista que vai ter isso, que vai ter o número da reserva dele, que no caso a gente vai colocar a reserva 1. Reserva 1. Depois, a identidade do cliente e o horário. E depois disso, reserva 1 mais igual a 1. A observação aqui é reserva. Esses aqui, reserva. Então, eu acho que já está fazendo reserva. Bora testar. Bora sair daqui. A última vez. Reserva. 17. Bora dizer identidade 1. Outra reserva. Tá, 17 já foi. Bora colocar outra em 17. Identidade 2. Ó, 2 reservas para 17. Bora colocar uma às 21 horas. 21. Identidade 56. Reserva. Ó, 21 já foi. Vai colocar só 23, identidade 78. Isso aí. Tá. Aparentemente está reservando de forma correta. Agora, bora no processo de excluir uma reserva. Para excluir uma reserva, primeiro a gente vai ter que saber a identidade e não, e o número da reserva. Mas só que o cliente ainda não tem como saber o número da reserva, porque a gente não informou o cliente. Então, antes de acessar a reserva 1, a gente vai dizer print. Aí coloca sua reserva sua reserva é o número de sua reserva é aqui a gente coloca, antes das apps, a gente coloca um F, e aqui a gente coloca reserva não. Agora sim a gente pode pedir para o usuário digitar uma reserva de modo semelhante aqui, só que com reserva de identidade. Agora, nós buscamos a reserva. Podemos criar uma função auxiliar que exclui a reserva, que já procura a reserva e exclui a reserva propriamente de forma propriamente dita. Def excluir reserva. Tá. Os parâmetros, que vai ser a reserva. Reserva e identidade. Identidade. Então tá. Então tá, se a gente tem a reserva e identidade. Calma aí. Esqueci de colocar isso.
a gente tem reserva e identidade. Primeiro, se a gente tem a reserva, como é que a gente identifica a reserva? Nós vamos ter que procurar no vetor reservas alguém cujo primeiro elemento, já que o primeiro elemento de cada reserva é o nome da reserva, vai ser a reserva do cliente. Então, a gente vai precisar o quê? Ler reservas. Vamos fazer um para e em reservas, onde cada i vai ser um elemento de reserva e verificar se zero, que é esse aqui, é o número de nossa reserva, ou seja, se é igual a reserva. E depois, um if. Foi igual identidade. A partir desse momento, a gente escolhe a reserva. O programa não precisa mais fazer nada, bora retornar zero aqui. E, bem aqui, a gente escolhe a reserva. Para escolher a reserva, primeiro a gente vai ter que fazer o processo oposto a esse. Ao invés de dizer que um horário não tem mais uma mesa disponível, a gente aumenta o número de mesas. Então, para esse invés, vamos precisar de reserva dia e menor horário. E, como em I2 tá um horário da reserva, a gente faz assim. Reserva dia. E o horário é o número 17 a 23, a gente faz de novo a questão do... Agora, no caso, é I3. Menos menor horário, mais igual. E a gente exclui reserva das reservas. Reserva. Reservas. Ponto. Remove. E. Ok. Mas ainda existem os casos de acontecer algum erro. Um dos erros é caso ninguém encontre a reserva. Se isso acontecer, nós podemos aqui retornar 2, por exemplo. Que esse valor vai ser se a reserva não foi encontrada. Então, aqui, colocar um bool reserva é igual a... Bora chamar essa função. Excluir reserva. E aqui a gente vai colocar reserva e identidade. Aí, se ou reserva for igual a zero, a gente diz que reserva, a gente printa aqui dizendo que a reserva está excluída. Está excluída. Reserva excluída. Caso contrário, a gente printa essa reserva não existe. Bora testar. Salvou. É uma reserva às 17 horas com a identidade 1. Criar uma reserva às 19 horas com a identidade 2. E uma outra reserva também às 19 horas
Identidade 3. E uma reserva às 18 horas com a identidade 4. Bora excluir a segunda reserva. A segunda reserva é 19 horas. Reserva 2. Identidade 2. E 3 não existe. É I2. Desculpe. Eu falei 2, mas ok. Bora continuar. É 17. 1. De novo. Depois vai ser 19, 2. Depois 9, 2. Depois. Calma. Um. 17, 1. 1 de novo. 19, 2. 1 de novo. 19, 3. 1 de novo. 18, 4. A não escolher a reserva 19, 2. Escolhemos reserva é o número 2. O número da reserva é 2. A identidade é 2. Se nós clicarmos aqui de novo, escolheu a reserva de 19. Agora, tem um pequeno ajuste que dá para fazer. Que é, por exemplo, e aqui em 17, digitar uma identidade que não é dele. Por exemplo, 5. Ah, tá, vai criar, desculpa. Bora aqui. Tem escolher uma reserva. Reserva de número. Bora testar quando não tem reserva. 100. Identidade 9. Essa reserva não existe. E novamente a gente escolheu uma reserva. Pegar a reserva 1 e digitar o número 100. Essa reserva não existe. Só que no caso o que tá mudando é a identidade. É a identidade que não bate com a identidade do dono da reserva. Então a gente pode colocar aqui. Se a identidade não for 1, mas a reserva foi aqui, a gente retorna 1. E aqui nós podemos colocar um elif quando o reserva foi igual. Esse daqui, esse cliente não pode escolher a reserva. Último teste, a gente realiza a gente realiza uma reserva. 17. 1. Bora excluir. Tá. Em excluir reserva. Ah, é porque eu dei enter. A reserva é 17. 1. Excluir uma reserva. Reserva número 1. Identidade é essa. Esse cliente não pode excluir essa reserva. E lembrando que aqui para ele sair, porém, a gente pode deixar isso mais exato. Colocando aqui se a entrada for igual a 3, a gente dá um break. E aqui, print, entrada, inválido.
Pessoal. Digitar uma coisa, entrada inválida, podemos sair. Acho que é só isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender o exemplo, que vocês tenham conseguido fazer junto com a gente. Espero que tenham gostado do curso, né? Dessas 3 partes, do pensamento computacional, dos básicos de Python e da aplicação. E é isso. Tchau.